Gostaria de lhe colocar algumas questões sobre o motivo que o levou a escrever sobre este assunto. O impulso ou a compulsão para o fazer. Mais uma página no extenso repertório de anúncios reais da monarquia, mas quando a família real revelou que o príncipe Louis, o filho mais novo do príncipe William e da princesa Catherine, tinha recebido um raro título histórico anteriormente reservado aos herdeiros mais velhos, a reação no seio da realeza foi tudo menos discreta. De facto, para um membro da realeza, foi a ruptura definitiva num sentido de autoridade, já de si fragilizado. A rainha Camila, antes satisfeita por manter a paciência do público a longo prazo, acabou por perder o controlo. Inicialmente, o público festejou. O anúncio retratava Louis como uma figura em ascensão na família real, adorável e leal, vivaz, mas profundamente enraizado na tradição. O jovem príncipe tinha conquistado o coração de milhões durante as suas aparições públicas e parecia, agora, estar a ser formalmente posicionado como um membro fundamental da próxima geração da monarquia. Mas, nos bastidores, a reação foi ainda mais explosiva. Camila fizera lobby durante meses, talvez anos, para promover a sua própria família. Embora os seus filhos Tom e Laura nunca tivessem ostentado títulos, ela acreditava que o neto em particular merecia um lugar de destaque na vida pública. Corria o rumor, há algum tempo, de que ela procurava um reconhecimento cerimonial, possivelmente até um título honorífico concedido pelo rei, mas ninguém apareceu. Então aconteceu isto. Luís foi catapultado para a frente e colocado acima da linhagem de Camila, à vista de todos. A decisão transmitiu uma mensagem clara que não podia ser ignorada. No silencioso tabuleiro de xadrez da política da realeza, William e Kate acabavam de colocar a sua peça mais jovem numa posição dominante, marginalizando Camila. Segundo fontes internas, não recebeu a notícia com tranquilidade. A reação foi rápida e explosiva. Camila foi descrita pelos funcionários do palácio como visivelmente abalada e furiosa, sem palavras. A sua ira não se limitava aos títulos, mas ao que eles representavam, poder, proximidade e legado. Nesse momento, ela percebeu que o seu estava a diminuir. Para o mundo, o anúncio pareceu inofensivo, um belo gesto de um jovem príncipe a adaptar-se ao seu papel. Mas, para aqueles que conheciam bem o palácio, foi uma proclamação. Está a surgir uma nova geração dedicada à memória de Diana, influenciada pela dignidade de Kate e liderada pela vontade inabalável de William. Neste novo período, não haverá coroas emprestadas. Não haverá holofotes partilhados, nem mais concessões. A monarquia escolheu o seu futuro. Camila já não era o centro das atenções. Esta é a história de como um termo destinado a uma criança se tornou o maior insulto a uma rainha. Desde o seu nascimento, o príncipe Louis Arthur Charles foi rodeado de expectativa e devoção. Como filho mais novo do príncipe William e da princesa Catherine, não era inicialmente visto como um futuro líder. Na linha de sucessão, estava atrás do seu irmão George, o futuro rei, e da sua irmã Charlotte, a elegante e já querida segunda opção. No entanto, com o passar do tempo, as coisas começaram a mudar. Por detrás dos portões do palácio, Louis tornou-se mais do que apenas o traquina terceiro filho. Os cortesãos começaram a murmurar que o jovem possuía um charme inabalável, uma naturalidade sob os holofotes, uma intensa lealdade para com os irmãos, e talvez o mais importante, o brilho da personalidade de Diana envolto na disciplina da mãe. Enquanto George carregava frequentemente o peso das expectativas e Charlotte aperfeiçoava a elegância pública, Louis oferecia algo genuíno e invulgar sinceridade. Isso era evidente nas suas brincadeiras na varanda do Palácio de Buckingham, no seu riso desinibido durante os eventos do jubileu, e na sua proteção a Charlotte nos passeios em família. Ao contrário de muitas crianças da realeza Louis, parecia genuíno, e isso num período em que a monarquia luta para se manter acessível era uma arma subtil. Por isso, quando o título foi anunciado, reativando uma honra histórica atribuída pela última vez a um membro sênior da família real no século XIX, muitos membros da família não ficaram surpreendidos. E quanto aos outros,
ficaram atônitos. O título dado a Luís não era puramente simbólico. Outrora, estava associado ao prestígio militar, à influência regional e ao estatuto real. Atribuir o cargo a uma criança ainda no ensino básico representou um posicionamento estratégico, uma mudança subtil mas significativa na hierarquia real. Segundo os assessores do palácio, a decisão não foi tomada à pressa. Estava a ser planeada há meses, defendida discretamente por William e Kate, que pressionavam para o reconhecimento explícito dos papéis dos seus filhos, à medida que a monarquia entrava numa nova era. O casal acreditava na preparação dos filhos para o serviço, e não para o desempenho. A crescente popularidade de Luís fazia dele o candidato ideal para carregar o peso da tradição com uma leveza infantil. No entanto, a atitude não foi unanimemente aplaudida. Segundo consta, Camila tinha outros planos. Embora nunca lhe tenha sido dada a autoridade para conferir títulos, há muito que esperava que Carlos modernizasse a árvore genealógica, incorporando os seus descendentes em funções cerimoniais. O seu neto, uma criança sem qualquer ligação à realeza, terá sido educado com o incentivo educado de que também ele fazia parte da família. Camila posicionava-o sutilmente em eventos, sentando-o perto de membros importantes da família real, colocando-o no caminho dos fotógrafos e alimentando a esperança de que pudesse um dia ostentar um pequeno título, uma fita ou uma medalha, algo que sinalizasse pertença. Mas a promoção de Louis destruiu completamente essas esperanças. Segundo um antigo tribunal, Camila acreditava que se poderia criar um palco comum, que tal como os filhos de Diana foram homenageados, também a sua própria família poderia ter um estatuto real. O título Louis destruiu essa ideia. Para Kate e William, a decisão não tinha nada a ver com Camila. Tinha a ver com Louis, com o fato de garantir que a linhagem de Diana se mantinha central, imune às intrigas familiares ou a reivindicações indiretas de poder. William, ainda perturbado pela forma como a mãe foi tratada, deixou claro ao longo dos anos que não restará qualquer dúvida sobre a quem os seus filhos atribuirão o legado. Consequentemente, a notícia foi divulgada de forma discreta, mas deliberada. Uma simples frase no comunicado do tribunal, uma única publicação nas redes sociais oficiais da família real. Não houve conferência de imprensa, nem cerimônia, apenas uma discreta proclamação de que o príncipe Louis tinha assumido um título que anteriormente pertencia a um pilar da tradição real. Os meios de comunicação social enlouqueceram. Os comentadores colocaram hipóteses sobre o significado do título para o futuro da família real. Contudo, no palácio, o significado já era claro. Luís fora escolhido não por antiguidade, nem por dever. No entanto, neste novo período da monarquia, ele representava a família real em que o público desejava acreditar, inocente e digna e isenta de escândalos. Camila, observando de longe, nunca presenciou um silêncio tão ensurdecedor. A rainha Camila sempre soube esperar. Durante décadas, ela permaneceu nos bastidores, suportando a hostilidade pública, o desfavor da realeza e a persistente recordação de Diana. Suportou mexericos, manchetes e dramas familiares em busca de legitimidade, aguardando que a coroa repousasse sobre a cabeça do marido e, posteriormente, sobre a sua própria. Embora o público se tenha gradualmente afeiçoado a Camila, na sua condição de consorte, houve sempre uma guerra silenciosa por detrás das portas do palácio que Camila nunca deixou de travar. E no centro de tudo estava uma pergunta: e a família dela? Camila pode ter casado com um membro da realeza, mas os seus filhos e netos não. Tom Parker Bowles e Laura Lopes sempre foram considerados cidadãos comuns, mesmo que os seus meios-irmãos, William e Harry, estivessem sob os holofotes da monarquia. Camila procurava discretamente a inclusão há anos, nada de muito extravagante. Simplesmente um convite real ocasional, uma menção no boletim da corte. Ou um lugar de destaque para os netos em eventos reais, pequenos indícios de reconhecimento, provas súbitas de que a sua linhagem também era importante, mas
O palácio nunca se curvou, e com o passar dos anos, o contraste entre as duas famílias tornou-se ainda mais evidente. Os filhos de Camila eram tratados como meros pormenores, enquanto os de Kate eram venerados pelo público e recebiam destaque em jornais elogiosos. As fotos do aniversário do Príncipe George fizeram manchetes internacionais. As escolhas educativas da Princesa Charlotte foram notícia de primeira página. Até o Príncipe Louis, outrora considerado uma figura secundária, se tornou um favorito do público. Enquanto isso, os netos de Camila permaneciam invisíveis, sem títulos holofotes ou lugar na hierarquia real. E isso magoava-a profundamente. Segundo um antigo assistente real, Camila chegou a dizer: "É como se a minha família não existisse." Outra fonte próxima afirmou que Camila, em mais do que uma ocasião, incentivou discretamente o rei Carlos a modernizar a monarquia, concedendo uma honra cerimonial ao seu neto. Nada dinástico, mas simbólico, um símbolo de união. Mas William, aparentemente, desligava o aparelho de todas as vezes. O herdeiro do reino, que era ainda extremamente protetor da história da mãe, via qualquer movimento para promover os familiares de Camila, como uma diluição da linhagem de Diana. Para William, a monarquia não era um empreendimento familiar conjunto, mas, sim, uma questão de linhagem, história, responsabilidade, e os títulos não deveriam ser distribuídos como favores. Camila tentou disfarçar a sua desilusão em público. No entanto, muitos próximos dela acreditam que a animosidade aumentou. Nos bastidores, tornou-se cada vez mais amarga, principalmente em relação a Kate. O que antes era uma amizade amigável entre duas mulheres da realeza tinha se transformado numa formalidade distante. Camila não pôde deixar de notar como a graciosidade, a calma e a discrição de Kate tinham conquistado tanto a instituição como o público sem que ela sequer o pedisse. E quando o príncipe Luís recebeu o seu novo título, pareceu-lhe a maior afronta. A criança galesa, mais nova, ainda na escola primária, e há anos de distância das suas funções reais, estava a ser elevada a um lugar de veneração histórica. O neto de Camila, raramente mencionado em eventos de Estado, foi mais uma vez omitido. A hierarquia real já não era apenas tácita, estava gravada na pedra. Segundo os amigos, Camila esteve em silêncio durante vários dias. Cancelou almoços com amigos próximos da alta sociedade e foi especialmente rude com os funcionários. Sorriu para as câmaras, claro. Décadas de prática tornaram tudo fácil, mas algo dentro dela mudou. O ressentimento não estava apenas a crescer, tinha se transformado em fúria. Enquanto o público celebrava o novo e encantador título do jovem Luís à rainha Camila, começou a conspirar à porta fechada, não apenas para ser ouvida, mas para ser vista, porque, na sua mente, aquilo era mais do que apenas uma questão de honra. Tratava-se de sobreviver numa família que nunca a acolheu completamente. A raiva não veio de repente. Camila manteve a máscara durante alguns dias após o anúncio do título, sorrindo discretamente, durante um evento de beneficência, rindo suavemente numa festa no jardim, e mantendo a sua habitual graça régia. Mas por baixo das pérolas e do brilho, algo se estava a desfazer. E quando a barragem finalmente se rompeu, fê-lo com tal força que os funcionários da realeza ficaram atônitos e impressionados. Segundo fontes internas, tal aconteceu na manhã seguinte, a publicação de uma capa elogiosa num tabloide intitulada Príncipe Louis, o novo menino bonito de The Crown. O artigo elogiou o seu charme natural e destacou como a família real recompensou o jovem príncipe com um título de profundo peso histórico. Mas foi a frase final que mais impactou. O gesto é um sinal claro de que o futuro da monarquia repousa firmemente nas mãos da família Wales, a linhagem de Diana. A Camila leu isto durante o pequeno almoço. Foi aí que tudo se desmoronou. Um funcionário, comentando sob anonimato, descreveu a situação como absolutamente explosiva. Os pratos foram empurrados para o lado. Um bule de prata estilhaçou-se no chão, e Camila terá gritado tão alto que os funcionários no corredor a ouviram. Como podem humilhar-me assim? O meu neto merece tanto, ou até mais do que o fantasma assassino de Diana, que assombra tudo.
foi uma atitude cruel e violenta, e algumas pessoas afirmaram que foi o seu maior desabafo emocional dos últimos anos. Ela invadiu a casa de Clarence e exigiu uma reunião imediata com Charles. Camila acusou William e Kate de orquestrarem um golpe silencioso, marginalizando-a sistematicamente, juntamente com a sua família, enquanto promoviam os filhos de Diana como o único futuro da realeza que importava. Quando o encontrou no seu escritório privado, ela proferiu o que um observador descreveu como uma diatribe de fúria, dor e traição. Ridicularizaram-me, ela teria disparado. Fizeram de nós, de tudo aquilo, porque trabalhei. Charles, sempre diplomático, tentou acalmá-la. Lembrou-lhe, gentilmente, que os títulos vêm com a história e que as decisões são tomadas tendo em mente a visão de longo prazo da coroa. Mas não adiantou. Camila, que já se sentia isolada desde que o brilho da sua coroação se desvaneceu, percebeu-a como a traição suprema não só de William, mas também do próprio rei. Na sua opinião, já não se tratava de Louis ou de etiqueta. Tratava-se de respeito. Ela acreditava que o respeito lhe tinha sido sistematicamente retirado. Andava de um lado para o outro, gritava, e finalmente desabou algo que não fazia à frente de Charles desde o início do casamento. O seu semblante normalmente controlado tremia com a intensa emoção. Apagaram a minha família, terá murmurado, e você simplesmente deixou. O rei não respondeu. Mais tarde, nesse dia, Camila cancelou 2 aparições. Oficialmente, ela estava a descansar. No entanto, o palácio estava em alerta máximo internamente. Os funcionários foram instruídos para lhe cederem espaço e apenas os seus conselheiros mais próximos tinham permissão para se aproximar. Um assessor de longa data admitiu que não se tratava apenas de um mau humor passageiro, mas de algo mais profundo. Ela pareceu perceber que tinha perdido porque, para Camila, aquilo era mais do que uma simples disputa pelo título. Confirmava o que ela suspeitava desde o início, que nunca seria mais do que uma forasteira no país de Diana. Independentemente da coroa que tinha na cabeça, o público, e cada vez mais, a instituição já tinham escolhido a sua rainha dos corações e estavam agora a selecionar os seus netos. Naturalmente, o colapso foi mantido em segredo. A máquina real garantiu que nenhuma fotografia ou declaração oficial chegasse à imprensa. No entanto, dentro dos muros do palácio, a mensagem já tinha ecoado fortemente. Camila deixou de sorrir e estava preparada para a batalha. Camila fervia de raiva, a porta fechada, enquanto Catarina Princesa de Gales mantinha a calma. Não houve declarações públicas, nem comentários sarcásticos, nem qualquer sinal de regozijo. Mas não se deixem enganar, isto não foi um acidente. O título do Príncipe Louis, embora apresentado como um decreto real formal, carregava todas as características silenciosas de uma manobra meticulosamente orquestrada por Kate, que indicava a sua crescente influência dentro do palácio, sem que ela precisasse de dizer uma palavra. Durante anos, os observadores da realeza subestimaram as capacidades estratégicas de Kate. Era retratada como a esposa perfeita, a duquesa sorridente, e a mulher que nunca causava problemas. Mas nos bastidores, Kate aprimorava a arte do poder real, não através de conflitos, mas antes através da precisão do timing e da perseverança. Tudo começou meses antes após a morte da rainha e a coroação do rei Carlos, quando se verificou um pequeno vazio de poder. Camila apresentou-se empenhando-se em moldar a monarquia à sua imagem, incluindo a sua família, em cerimônias formais, e defendendo o alargamento das suas funções cerimoniais. Foi uma campanha subtil, mas Kate percebeu. Camila estava a reescrever a narrativa, passando de madrasta a matriarca de forasteira, a participante em pé de igualdade, a transição de consorte para co-arquiteta do futuro da realeza representa um desafio significativo. Kate, sempre observadora, decidiu não se dirigir diretamente a ela. Não discutiu. Não excluiu os netos de Camila das reuniões. Ela simplesmente esperou. Chegou então o momento. O príncipe Louis, que até então tinha sido ofuscado pela seriedade de George ou pela graciosidade de Charlotte, começou a destacar-se. O seu magnetismo encantou a nação.
as suas caras e bocas alegres, os acenos espontâneos durante as viagens reais e a evidente proximidade com Kate tornaram-no popular entre o público britânico. Kate percebeu que aquilo era mais do que apenas adorável. Foi estratégico. Depois, quando chegou à altura de atribuir o próximo título cerimonial, ela deu uma dica não muito em voz alta, não publicamente. No entanto, os especialistas confirmaram que ela intercedeu discretamente nos bastidores do palácio, falando com Guilherme assessores, e até recomendando subtilmente ao rei que Luís fosse reconhecido. A medida resultou. Charles, procurando manter um sentimento de continuidade e legitimidade, concordou. William apoiou-a com entusiasmo. Assim, o anúncio foi feito. Kate não festejou. Em vez disso, compareceu num evento de beneficência no dia seguinte, usando um discreto vestido casaco verde, sorrindo cordialmente e segurando a mão de Louis, como se nada tivesse acontecido. Mas tudo aconteceu. Porque com este único ato, Kate reafirmou o poder da sua linhagem e o legado de Diana sem nunca mexer um dedo em público. Enquanto Camila gritava, atrás de portas douradas, Kate simplesmente caminhava em frente com o filho sob a adoração silenciosa de uma nação. As pessoas próximas acreditam que ela vê isso como algo mais do que uma conquista pessoal. Kate acredita que se trata da credibilidade da monarquia. Trata-se de garantir que o futuro da coroa pertence a pessoas que nascem para servir e não a quem casa com alguém. Não foram compradas com influência. No entanto, o dever à compaixão e à honra foram-me incutidos desde a infância. Ela está a jogar a longo prazo, explicou um cortesão veterano, e está a ganhar. Camila pode ter usado a coroa. E a Kate conquistou a lealdade do povo. E agora também a da instituição. E quando se manteve ao lado do príncipe Luís, guiando-o cuidadosamente pela vida pública, tornou-se evidente que Kate não era apenas a princesa de Gales. Ela era a força mais letal da monarquia. Silenciosa, adorada e sempre 10 passos à frente. Para o rei Carlos, o trono sempre representou um legado de dever, tradição e equilíbrio. Mas o que ele não tinha previsto era a rapidez com que aquele trono se tornaria um campo de batalha. E a frequência com que se veria, no fogo cruzado, não entre nações, mas entre duas mulheres, a sua mulher e a sua nora. O título concedido ao príncipe Luís, que deveria ter sido motivo de orgulho para a família, revelou em vez disso uma profunda fissura pessoal no seio da monarquia. Segundo fontes do palácio, Carlos estava ciente das repercussões quando concedeu a subida de Luís ao trono. Tinha notado o crescente atrito entre Camila e Kate. Sabia que Camila estava preocupada com a exclusão da sua família, principalmente do neto. No entanto, reconhecia a importância, a necessidade de garantir a imagem pública da próxima geração. William e Kate personificavam o futuro da monarquia. Os seus filhos nasceram com este destino e com a confiança pública na instituição a diminuir ao longo do tempo, era crucial manter a atenção nos sucessores que o povo tanto prezava. Luís era simplesmente a figura natural seguinte na linha de sucessão. No entanto, Carlos hesitou. Em conversas com os seus conselheiros, terá perguntado se a decisão poderia ser adiada ou suavizada, talvez como um gesto simbólico, em vez de um título oficial. Mas William deixou claro que a sua família não seria ignorada, mesmo com os filhos de Camila a ganharem cada vez mais destaque nos acontecimentos reais. Charles compreendeu que resistir poderia levar a uma maior ruptura com o filho, algo que não podia permitir, não agora. Então, autorizou silenciosamente, formalmente. Camila explodiu então. Segundo pessoas próximas do rei, o período após o anúncio do título foi um dos mais conturbados emocionalmente do casamento. Camila, que já se sentia alienada, considerou que se tratava de uma completa humilhação e não se conteve. Acusou Carlos de infidelidade, de dar sempre prioridade aos filhos de Diana, em detrimento dos seus, e de deixar Kate ganhar mais uma vez. O rei, conhecido pela sua calma, tentou dialogar com ela. No entanto, Camila não estava interessada em lógica.
Ela procurava lealdade, reconhecimento e controlo. Quando não obteve o que desejava, retraiu-se emocionalmente, fechando-se nos seus aposentos durante quase um dia. Em privado, Carlos confidenciou aos seus conselheiros que estava cansado de ser forçado a escolher um lado. Durante décadas tentara sanar o abismo entre Camila e o resto da família. Acreditava que o tempo, os títulos e as tarefas partilhadas aliviariam as dificuldades. Em vez disso, a coroa apenas as intensificou. Agora, estava encurralado entre duas forças opostas que não recuariam. De um lado, estava Camila, a mulher que o apoiou durante os escândalos e esperou décadas por um lugar à mesa. Do outro, Catherine, reconhecida pelo público como a próxima rainha legítima, a personificação da graciosidade, da responsabilidade e do espírito indomável de Diana. E o Carlos coube-lhe manter unida uma monarquia que mais parecia uma propriedade familiar fragmentada do que um país unido. Segundo os seus assessores, o rei tornou-se mais reservado após o incidente. Tem aceitado menos compromissos. Fala frequentemente sobre o seu legado, mas menos sobre a sua visão para o futuro. Alguns acreditam que a pressão o está a afetar, envelhecendo-o mais rapidamente do que a coroa alguma vez poderia. Porque, no fundo, Carlos sabe que pode ser rei, mas quando o palácio se divide em dois, o trono permanece imóvel. Apenas estremece. Era apenas um título, uma honra cerimonial concedida a uma criança alegre que mal tinha idade suficiente para compreender o seu significado. Mas, dentro dos portões dourados do Palácio de Buckingham, isso desencadeou uma reflexão. A promoção do príncipe Luís foi mais do que uma simples homenagem à tradição real. Foi um sinal sísmico, uma declaração de que o destino da monarquia pertencia apenas à família de Diana. Informou o público, a imprensa e, crucialmente, o próprio palácio que o legado da família Wales não estava apenas a sobreviver. Estava a prosperar, e aqueles que estavam fora desse legado, por mais próximos que fossem da coroa, não herdariam o que não lhes pertencia. Para a rainha Camila, a carta foi como uma facada. Apesar da coroa na cabeça e de décadas a navegar por terrenos minados da realeza, nunca tinha conseguido integrar a sua própria família no seio da família real. E agora, com uma simples decisão, Kate garantiu um legado, não só para a filha mais velha, mas também para a mais nova. Nos bastidores tudo mudou. O desabafo de Camila expôs cicatrizes que se estavam a agravar sob a sua imagem pública. A sua fé em Carlos desfez-se e a tensão latente com Kate explodiu em algo mais frio e cortante. O palácio tornara-se mais uma vez um tabuleiro de manobras silenciosas, sorrisos polidos e aparições oportunas. Contudo, no tribunal da opinião pública, o veredicto já havia sido proferido. Kate venceu sem mexer um dedo, e o príncipe Luís inocente e de olhos arregalados ostentava agora um título que, quer se apercebesse disso ou não, garantia a sua posição na história da realeza. Não apenas como neto do rei, mas como um símbolo vivo do futuro da monarquia. Um futuro caracterizado não por mágoas antigas, nem por fronteiras de poder difusas, mas pelos herdeiros em quem o público confia, ama e apoia. Durante esta mudança, foi traçada uma nova linha. Não existem apenas distinções entre títulos e linhagens, mas também entre o passado e o futuro. A coroa está a ser transferida, e a Camila ficou a assistir de camarote ainda com a coroa, mas sem mais poder.